Saúdo a todos os presentes e, de modo especial, aos jornalistas, todos os órgãos aqui representados. Vou passar a fazer a leitura da declaração preliminar sobre as eleições gerais de 24 de agosto de 2022. Nós, organizações da sociedade civil e igrejas angolanas, constituídas e reconhecidas legalmente nos termos da Constituição da República de Angola, com o fim único de contribuir e defender a democracia, assegurar e incentivar a participação democrática dos cidadãos e cidadãs na resolução dos problemas nacionais, cônscios que a República de Angola é um Estado democrático de direito que tem como fundamentos a soberania popular, o primado da Constituição e da lei, a separação de poderes, a interdependência de funções, a unidade nacional, o pluralismo de expressão e de organização política e a democracia representativa e participativa, evocando que a soberania una e indivisível pertence ao povo, que a exerce através do sufrágio universal, livre, igual, direto, secreto, periódico, para escolher o Presidente da República, o Vice-Presidente da República e os deputados da Assembleia Nacional, dignos representantes do povo, revestidos de uma cultura de tolerância e profundamente comprometidos com a promoção da transparência, lisura, igualdade, justiça e verdade eleitoral, constituímos-nos em missão de observação do Observatório Eleitoral Angolano, OBEA, para as eleições gerais de 24 de agosto de 2022, a partir do dia 21 de junho do ano em curso, até a data de tomada de posse do Presidente da República e dos deputados à Assembleia Nacional. A missão de observação do Observatório Eleitoral Angolano para as eleições gerais de 24 de agosto de 2022 integrou 61 organizações e 13 igrejas, nomeadamente a Igreja Católica, a Igreja Evangélica Congregacional em Angola, IECA, e a Igreja Evangélica Batista em Angola, IEBA. Uma coordenação técnica que integra as organizações não governamentais, tais como o Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, IAS, a Comissão Episcopal de Justiça e Paz da CIAS, a Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, ADRA, e associações, Placa e Projeto Agir. Os trabalhos da coordenação técnica foram assegurados por um grupo de 9 especialistas angolanos em questões de políticas públicas e de partidos políticos, Dr. Carlos Rosado e Dr. Nelson Domingos. Em questões jurídicas e legais, a doutora Margarete Nanga Corrêa e o Dr. Benja Satula. E em questões de educação cívica e cidadania, Dr. Albino Paquis e a doutora Cisalpina Picaia. Esta coordenação técnica foi assegurada institucionalmente pelo Dr. Luís Gim, diretor executivo do IASE, Padre Celestino Epalanga, secretário-geral da Comissão Episcopal de Justiça e Paz da CIAS, Dr. Carlos Cambuta, diretor-geral da ADRA, Dr. Azer Anselmo, assistente de programa da IECA, e como chefe de missão, Sua Excelência Reverendíssima Dom Gabriel Mbilinho, arcebispo metropolita do Lubango e presidente da Comissão Episcopal de Justiça e Paz e Migrações da CIAS. A missão de observação do Observatório Eleitoral Angolano para as eleições gerais de 24 de agosto de 2022 integrou 117 observadores credenciados
pelo Gabinete de Observação Eleitoral da CNE, cuja acreditação e cotas foram fixadas pela mesma CNE como sede. 36 observadores para a CIAST, 36 para a IECA, 36 para o IAS, 36 para a JUDEC e 15 observadores para a ADRA. Estes observadores voluntários foram distribuídos em 61 municípios das 18 províncias do território nacional, onde observaram e monitoraram o processo eleitoral desde o dia 4 de agosto, nomeadamente a parte final da campanha eleitoral, o dia da votação, dia 24 de agosto, a contagem, a divulgação dos resultados, e continuam a observar o presente período das reclamações e do contencioso eleitoral dos partidos políticos UNITA, PRS, FNLA e a coligação de partidos políticos Casa AC perante a Comissão Nacional Eleitoral e o Tribunal Constitucional, respectivamente. A metodologia de observação eleitoral usada está baseada nos princípios e fundamentos do Estado Democrático de Direito consagrados na Constituição da República de Angola, nas regras estabelecidas na legislação eleitoral revista, a Lei 36/11, assim como nos instrumentos internacionais da União Africana e da SADC, os princípios e diretrizes da SADC que regem as eleições democráticas adotados e ratificados pela República de Angola. Os observadores eleitorais desta missão de observação eleitoral acompanharam e constataram as questões fundamentais durante as seguintes fases: registro eleitoral oficioso levado a cabo pelo Executivo angolano através do Ministério da Administração do Território entre setembro de 2021 e abril de 2022, pré-campanha eleitoral promovida pelos partidos políticos concorrentes e os órgãos de comunicação social, ocorrido no período de abril a julho de 2022, convocatória das eleições gerais, seguida da apresentação de candidaturas ao Tribunal Constitucional pelos partidos políticos e coligação de partidos políticos concorrentes, fase da organização das eleições promovida pela Comissão Nacional Eleitoral, incluindo a campanha de educação cívica eleitoral, fase da votação, dia 24 de agosto de 2022, finalmente, na presente fase, que surgiu a contagem, divulgação dos resultados, reclamações do contencioso eleitoral promovidos pela Comissão Nacional Eleitoral, candidatos, partidos políticos e o Tribunal Constitucional no período pós-eleitoral do 24 de agosto de 2022. A missão de observação do Observatório Eleitoral Angolano das eleições gerais de 24 de agosto de 2022 continuará a observação do período pós-eleitoral até a declaração final dos resultados anotada pelo Tribunal Constitucional e a tomada de posse do presidente eleito da formação do Parlamento Nacional. Um relatório final com todas as constatações e recomendações das diferentes fases do processo eleitoral das eleições gerais de 24 de agosto de 2022 será elaborado e apresentado aos diferentes atores eleitorais chaves até dezembro de 2022. Da observação do dia da eleição, 24 de agosto. No dia da eleição, os observadores voluntários do OBEA cobriram as 18 províncias do país em 61 municípios no período das 6 da manhã até o encerramento das mesas de votação. No total, foram visitadas 182 assembleias de voto em áreas urbanas e rurais, tendo constatado o seguinte: alguns eleitores aderiram à campanha votou-sentou, mas em número muito reduzido. Depois do voto, os eleitores tiveram a liberdade de regressar às assembleias de voto para verificar ou exigir a publicação das atas cívicas. Este exercício cívico foi feito de forma livre e consciente, principalmente nas áreas urbanas,
sem haver registro de detenção ou prisão dos eleitores ou coação dos órgãos de ordem pública. 2. Em todas as assembleias de voto visitadas, as mesas tinham disponível todo o material necessário para o exercício de voto, embora houvesse falta de material de biossegurança em algumas mesas de voto, com destaque nas zonas rurais. Em 53% dos casos havia mais mulheres que homens nas mesas de voto. Às 16 horas, período de encerramento das mesas de voto, 2% das mesas visitadas, poucos tinham eleitores na fila. Até o período do encerramento das mesas de voto, 65% das mesas visitadas não tinham registrado no caderno eleitoral mais de 500 eleitores votantes. Observaram-se alguns constrangimentos em relação às condições logísticas para todos os integrantes das assembleias de voto, tais como alimentação, água, kit de primeiros socorros, acesso às condições de higiene e de pernoitar nas assembleias de voto, sobretudo nas áreas rurais. Em relação à organização logística das assembleias de voto em tendas da CNE, observou-se que o espaço confinado de mais de 2 mesas de voto não respeitou limites entre as urnas, cabine de votação e o espaço reservado aos delegados de listas e membros da mesa de votação, que pôs em causa o secretismo do voto e a segurança do mesmo. A missão observou a falta da publicação da lista de eleitores em todas as assembleias de votos visitadas. A missão observou falhas nos procedimentos da votação relativamente aos documentos válidos que habilita o direito de voto, tendo-se verificado no período da tarde do dia da votação uma comunicação da imprensa feita pela Comissão Nacional Eleitoral sobre os documentos válidos, habilitando o cidadão eleitor a exercer o seu direito de voto. Observou-se que o total das mesas visitadas no momento da sua constituição tinha pelo menos mais de 6 delegados de lista, sendo que os partidos MPLA e UNITA representaram 100%. Houve insuficiência no nível de educação cívica dos cidadãos, incluindo em alguns dos casos observados, sendo que em 17% das mesas de votação se verificaram situações em que os membros da mesa e os delegados de listas adotaram gestos e linguagens dirigidos aos eleitores que podiam influenciar o sentido do voto. Registraram-se reclamações dos cidadãos eleitores na localização das assembleias de voto, depois de receber o talão de informação da sua mesa e assembleia de voto pelo informador eleitor através de tecnologias de informação. Conclusão. As constatações anteriores permitiram-nos concluir que o ambiente registrado no dia 24 de agosto, nas áreas urbanas e rurais observadas, foi favorável ao exercício do direito de voto aos cidadãos eleitores. Porém, as insuficiências registradas na preparação do ato de votação, particularmente a falta da fixação das listas de eleitores com a devida antecedência, segundo estabelecido na Lei Orgânica das Eleições Gerais, comprometeram a transparência do processo. Reiteramos que a missão de observação eleitoral continuará a acompanhar todo o processo neste período pós-eleitoral da reclamação e de contencioso eleitoral e, desta forma, apelamos a todos os agentes eleitorais, com particular destaque à CNE, partidos políticos e coligação de partidos políticos, a tudo fazerem no sentido de manter o estrito cumprimento da lei. Apelamos ainda à CNE a publicar mais informações na sua página de internet, como, por exemplo, as atas síntese. Luanda, 1 de setembro de 2022. As instituições Ação para o Desenvolvimento Rural e Ambiente, ADA,
Comissão Episcopal de Justiça e Paz, da CIAST, Igreja Evangélica Congregacional em Angola, IECA, Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, IASA. Muito obrigado pela vossa amável atenção.